Muito bem, meus irmãos, vamos ler nesta hora Apocalipse 10, versículo 7. Vamos ler Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Obrigado, Senhor, por esta escritura que temos lido. Pedimos a tua graça, a tua ajuda nesta hora. Que o alimento genuíno, o alimento sólido, o alimento espiritual no seu devido tempo possa estar nesta hora disponível para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós vamos nesta hora meditar na palavra de Deus e nós vamos tentar falar um pouquinho nesta noite para uma breve meditação. Vamos falar sobre obras maiores.
Muito bem, meus irmãos, para falarmos sobre obras maiores, nós temos que ter em mente que Jesus falou em São João capítulo 14, versículo 12, ele disse: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, essa escritura de São João, capítulo 14, versículo 12, ela é uma escritura que nós olhamos para ela e podemos ver que é uma promessa para aquele que crê em mim, disse Jesus. É uma promessa para que esse que crê faça obras maiores, certo? Agora, fazer obras maiores, o que seria isso? Certo? Eu queria ler com os irmãos rapidamente na mensagem do profeta, a mensagem: para que foi dado o Espírito Santo? Parágrafo 65. Para que foi dado o Espírito Santo? Porque é uma mensagem onde nós podemos tomá-la e ver que tem algo que nós precisamos, olhar com atenção e ver de fato aquilo que irmão Brana nos mostra. Vamos ler o parágrafo 65, na mensagem: para que foi dado o Espírito Santo? O irmão Brana diz assim: agora queremos ler um pouquinho mais adiante nessa escritura, agora, São João 14, verso 12. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, as fará maiores. Abre parêntese. Sendo que a correta tradução é mais, entre aspas, mais. Se você deseja examinar, maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então, o irmão Brana está colocando aqui que a correta tradução é: fareis obras mais, ou mais obras que essas. Quando Jesus disse: fará, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, as fará maiores, na verdade ele fará mais obras que essas. Maiores é mais obras que estas. Então, nós podemos tomar isto com clareza, certo? Que São João, capítulo 14, versículo 12: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta. É uma escritura que estava ligada ao ministério do irmão Brana. São João 14, 12: aquele singular que crer em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores, ou seja, fará mais obras que essas. E essa escritura de São João 14, 12 está ligada ao ministério do irmão Brana. Eu queria ler com os irmãos a mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 158. Cristo é revelado em sua própria palavra, 158, porque aí o irmão Brana vai tomar esta escritura de São João capítulo 14, verso 12, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores que estas, ou seja, fará mais obras que estas. Aí irmão Brana traz essa escritura para o tempo dele, junto com outras escrituras,
Ele diz assim no parágrafo 158: então vemos que a luz do entardecer está aqui no tempo do irmão Branham. Está pregando essa mensagem em 1965. Então vemos que a luz do entardecer está aqui. E o que adianta ter luz se você não possui nenhum olho para ver como se ajeitar por aí? O que é a luz do entardecer? Isso é uma pergunta muito boa, porque Brahmana está perguntando: o que é a luz do entardecer? E aí ele responde e diz: o que é a luz do entardecer? A luz acende para revelar algo. Não é correto? Se há algo aqui que você está sentindo e você não pode compreender o que é na escuridão, então acenda a luz. É para revelar. Então, o que é a luz do entardecer? É para revelar. O que é a luz do entardecer? É para revelar. O que? Revelar o que? Revelar Malaquias capítulo 4. O que é para fazer Malaquias 4 fazer? Veio fazer a mesma coisa. O que era para fazer a abertura dos 7 selos? Por que estão estas denominações cambaleando? É para revelar, é para trazer para fora. Malaquias 4 e a abertura dos selos é para revelar, para trazer para fora. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? É a situação da era de Laodiceia, a situação da igreja pentecostal. E o espírito pentecostal, o pentecostalismo tem tomado conta das igrejas. E a mesma cegueira com que os pentecostais foram cegados, muitos e muitos irmãos da mensagem também estão cegados, porque a luz do entardecer é para revelar. Malaquias 4 é para revelar. A revelação dos 7 selos é para revelar, é para trazer para fora. Mas se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? Qual é a utilidade dos 7 selos? Tem que haver olhos primeiro para ver. Não é isso correto? É para revelar. A luz do entardecer para quê? É para revelar Malaquias 4. O que é Malaquias 4? Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E Elias já veio. É para revelar São Lucas 17:30. O que é São Lucas 17:30? É quando os dias se tornassem idênticos ao dia de Sodoma, assim seria na vinda do Filho do Homem. É para revelar São João 14:12. E o que é São João 14:12? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores que estas. Fará mais obras que estas. Então, a revelação dos 7 selos é para revelar Malaquias 4, o Elias. A revelação dos 7 selos é para revelar Lucas 17:30, a vinda do Filho do Homem. A revelação dos 7 selos é para revelar São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará maiores que estas. Ou seja, fará mais obras que estas. É isso que o irmão Branham está dizendo aqui nesta mensagem. Ou seja,
Logo, nós encontramos que esta escritura de São João 14:12, ela está ligada ao ministério do irmão Brana. Por quê? Porque sobre o irmão Brana veio a porção dobrada do Espírito. Sobre o irmão Brana veio o ministério que Jesus não podia exercer no seu dia. E aí nós encontramos aqui na mensagem Shalom, pregada em janeiro, 19 de janeiro de 64. 19 de janeiro de 64, parágrafo 100. Quero ler com os irmãos, porque o irmão Brana vai citar outra vez São João 14:12. Irmãos, essa escritura de São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores que esta, ou fará mais obras que estas, ela não está ligada a um grupo, não está ligada a uma pessoa, a um outro homem que não seja o irmão Brana. Vamos lá? Shalom, parágrafo 100. Leia com calma comigo. O irmão Brana vai falar sobre essa escritura. Vamos ler. E tem uma luz da hora hoje. Tem uma luz da hora hoje. Hoje no tempo do irmão Brana. E essa luz da hora hoje, no tempo do irmão Brana, era a luz do entardecer. Zacarias profetizou esta luz, dizendo: haverá um dia que não será chamado nem dia nem noite, mas no tempo da tarde haverá luz. Aí o irmão Brana diz: tem uma luz da hora hoje, que é Jesus Cristo no poder da sua ressurreição. A sua palavra que foi prometida para este dia. Que dia? Os dias do irmão Brana. E diz: também fareis as obras que eu faço, maiores do que estas fareis. Porque eu vou para o Pai. Obras maiores, coisas maiores do que ele fez lá atrás. E você crê nisso? Eu creio nisso. Parece humilde, parece que passa por cima da compreensão das pessoas. Veja, quando ele estava aqui na terra, como se poderia fazer obras maiores? Tenho traduzido isso muitas vezes, entre aspas, mais. Fareis mais obras do que essas, mas a mesma coisa, maiores. Ele disse em São João 14:12, obras maiores do que essas fareis. Parágrafo 101. Você notou? Quando ele foi transformar a água em vinho, ele tomou água primeiro, uma substância já criada. Quer dizer, quando Jesus tomou a água para transformá-la em vinho, ele tomou uma substância já criada. Jesus não criou a água, pegou a água criada e o que ele fez? Transformou-la em vinho. Ele tomou primeiro uma substância já criada e a tornou vinho. Quando ele deu de comer a 5.000 pessoas, ele tomou um peixe que uma vez nadava na água, partiu, distribuiu e multiplicou a criação. Quando Jesus tomou o peixinho, ele multiplicou a criação. O peixe já tinha sido criado, Jesus não criou o peixe. Ele tomou um peixe que uma vez nadava na água, partiu, distribuiu e multiplicou a criação. Ele tomou o pão, que uma vez era trigo, feito pão, partiu e pendurou distribuiu para o povo, e voltou de novo. Criação
multiplicada. Quero grifar essa parte aqui. Criação multiplicada. O que é criação multiplicada? Jesus pegou a criação, o peixinho, e multiplicou. Pegou o pão que era trigo, a criação, e multiplicou. Ele pegou a água, transformou-la em vinho. Pegou a água, a criação, e transformou em vinho. Então, Mombrana diz, no parágrafo 102, mas nos últimos dias, onde não tem sinal de criação, mesmo assim ele fala e cria, mostra ser o mesmo Deus que era no princípio. Ele pode criar esquilos, ele pode criar qualquer coisa que queira, porque ele é Deus. Fareis coisas maiores que estas, porque eu vou para meu Pai. A palavra é infalível e ela tem de ser manifestada e tem de ser cumprida. Maiores do que estas fareis, não multiplicando, mas falando e criando. Então você tem Mombrana explicando aqui que nos últimos dias, sem um sinal de criação, Deus falava a palavra e ainda aparecia, criava, onde não havia sinal nenhum, mas ele poderia criar o esquilo. Quando Mombrana, obedecendo a ordem de Deus, para falar a palavra falada, e dizer haja esquilo, onde não poderia ter esquilo, e aquele esquilo foi criado. Isto está relacionado a São João 14,12, o Mombrana está unindo aqui, com obras maiores, quando que Jesus pegou o peixe, uma criação, e multiplicou, criação multiplicada. Mas aqui, não, aqui ele não vai multiplicar uma criação, ele vai criar. Isso são obras maiores, mais obras. Oh, meus irmãos, então, essa escritura de São João 14,12, ela está relacionada ao ministério do irmão Brana. Você sabe que ressurreições foram 5 no ministério do irmão Brana, enquanto que no ministério de Jesus foram 3 ressurreições. E você pode ver claramente que foi aonde Deus cumpriu sua palavra. Eu quero ler com vocês da mensagem O Sinal. Mensagem O Sinal. Parágrafo 417 em diante. Porque veja, meus irmãos, o ministério exercido pelo irmão Brana foi um ministério escriturístico. Quando você encontra Apocalipse 10:7, mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Essa escritura de Apocalipse 10:7 está ligada com São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores que estas, ou fará mais obras que estas. A escritura de Apocalipse 10:7 está ligada a Lucas 17:30. Quando os dias se tornarem idênticos ao de Sodoma e Gomorra, ao dia de Noé, assim será na vinda, na manifestação do Filho do Homem.
São escrituras que você não pode tirar e dar a outra pessoa, que está ligada ao ministério do irmão Brana. Então vamos ler o sinal, parágrafo 417. O irmão Brana vai falar o seguinte, 417. Você sabe, e Lucas disse, se tudo que Jesus fez fosse colocado em livros, não haveria suficientes livros no mundo para escrevê-los. Se tudo que Jesus fez fosse colocado em livros, não haveria livros para escrever o que Jesus fez. 418. Só o que tenho visto em meu próprio ministério, o Brana está falando do ministério dele agora. Só o que tenho visto em meu próprio ministério, visto ele fazer, você não poderia empilhar os volumes nesta plataforma aqui. Se eu escrevesse em detalhes o que eu tenho visto fazer só em meu próprio ministério, visto ele fazer, está vendo? Ele teve mais sucesso. Quero grifar essa parte aqui, irmão, de destacar. Ele teve mais sucesso em meu ministério do que ele teve no seu próprio. O irmão Brana está dizendo que Jesus teve mais sucesso no ministério dele, de William Brana, do que Jesus teve no dele. Por quê? Porque são obras maiores, são mais obras. Ele teve mais sucesso em meu ministério do que ele teve no seu próprio. Recorde, ele teve lá mais sucesso, não eu, ele. O sucesso do ministério do irmão Brana não era do irmão Brana, pois não era o irmão Brana fazendo as obras, era Jesus em William Brana. Aleluia. 419. Ele teve mais sucesso em Jeffersonville do que em Nazaré. Aleluia. Ele teve mais sucesso em Jeffersonville do que Jeffersonville, em Indiana, Estados Unidos da América. Tabernáculo Brana, o ministério do irmão Brana, ele teve mais sucesso em Jeffersonville do que ele em Nazaré. Ele fez isso naquela cidade perversa e nesta cidade perversa. Amém, glória a Deus, porque ele não pôde operar maravilhas lá, mas ele operou aqui. Ele finalmente atravessou as barreiras aqui, ele levou isso a cabo aqui. Pode ser que ele tenha tido que reunir as pessoas de outras partes, ele levou isso a cabo de todos os modos. Então teve mais êxito aqui mesmo do que ele teve em Cafarnaum ou em Nazaré. Ele tem feito mais milagres aqui mesmo neste tabernáculo do que ele fez em seu ministério terreno inteiro na terra. Isso é correto. Ele tem feito agora o resto do mundo. Oh, que coisa! Agora isto é o que ele fez. Jesus, ele teve mais sucesso no ministério do irmão Brana. Jesus fez mais obras através do ministério do irmão Brana. Ele teve mais êxito, Jesus, no ministério em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, do que ele teve em Nazaré. Porque é o que disse Jesus: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará maiores que estas, fará mais coisas que estas. Aleluia. Era Jesus em William Brana, aquele que crê em mim, e ninguém conseguiu crer tanto em Jesus do que Brana, para fazer as obras maiores, cumprir São João 14:12. Aleluia, isto é tremendo. Agora, meus irmãos, você sabe que eu quero ler agora com vocês mensagem Testemunhas. Mensagem Testemunhas, pregada em 53, parágrafo 232.
Testemunhas, pregado em abril de 53, parágrafo 232. Porque vejam, meus irmãos, são obras maiores. Isso é o que? É porção dobrada. Isso é porção dobrada. Agora vamos aqui, parágrafo 232. Preste atenção, meus irmãos, diz assim: a capa em porção dobrada. A capa em porção dobrada. Jesus disse: as coisas que faço também as fareis, e maiores, mais que isto, em porção dobrada. Vocês são minhas testemunhas, depois que receberam a porção dobrada. Vocês são minhas testemunhas, depois que receberam a porção dobrada. Vamos observá-lo, mantenha seus olhos nele. A capa caiu, a capa está aqui, ela está aqui nesta noite. O mesmo Espírito Santo que esteve sobre Jesus Cristo está nesta igreja, nesta noite, para cobrir qualquer crente que esteja aqui, com o poder do alto. Aleluia! Então, lembrando, cita São João 14,12, ele diz: também farei as obras que eu faço, e maiores que esta. E ele une essa escritura de São João 14,12, as coisas que faço, fareis também maiores que esta. E ele une isto com a porção dobrada. Ele une isto com a capa que cai. Agora você recorda, que capa que cai? Que porção dobrada é esta? Você se recorda de Eliseu recebendo a capa de Elias e recebendo a porção dobrada, a unção dobrada do que esteve sobre Elias? Caiu sobre Eliseu a porção dobrada, e Eliseu fez obras maiores do que Elias. Eliseu fez mais obras do que Elias, com a porção dobrada. Aleluia! Aí Brana diz: a capa está aqui, em porção dobrada. A capa caiu. A capa está aqui. Agora, veja bem, irmão, em tipos, você sabe que Mombrana foi Elias, de Malaquias capítulo 4, o ministério de Elias. Amém. Mas em tipo, presta atenção no que eu vou dizer, em tipo, em representação, o ministério de Elias, o tisbita, estava representando Jesus Cristo. E o ministério de Eliseu, que recebeu a porção dobrada, recebeu a capa de Elias, fez obras maiores do que Elias, em tipo e em representação, estava representando a noiva. Estava representando a igreja, pois a igreja, a noiva, deveria fazer obras maiores do que Jesus fez. A porção dobrada caindo sobre a igreja, a porção dobrada caindo sobre a noiva, fazer obras maiores, mais obras do que fez Jesus, do que fez Elias, em tipo, em representação, viu, irmão? Aí você diz: aonde está isso, pastor? Vamos aqui na mensagem do irmão Brana, para podermos ver a mensagem ao nascer do sol, parágrafo 189. Então veja, irmão, por representação, em tipo, simplesmente como um tipo, como uma representação. Você sabe que o irmão Brana foi o Elias de Malaquias 4, ele veio antes do dia grande e terrível do Senhor, correto? Ele restaurou todas as coisas, ele foi o Elias.
Mas eu quero que você observe que o irmão Brana vai falar agora, neste parágrafo, com muita atenção, porque em representação, aquele Elias, o tisbita, estava representando Cristo. E aquele Eliseu, que recebeu a porção dobrada do espírito de Elias, recebeu a capa de Elias, fez obras maiores, mais milagres do que Elias, estava representando a igreja, a noiva. Vamos lá no parágrafo 189, vamos ler. A parte que eu quero enfatizar está lá no final do parágrafo, mas eu vou ler o parágrafo todo, porque é necessário. Vamos ler. Notemos rapidamente, você dirá: como gostaria de haver vivido naquele tempo, mas você vive agora num tempo muito melhor. São pessoas que reclamam, murmuram: se eu vivesse no tempo de Jesus, se eu vivesse no tempo dos apóstolos, gostaria de ter vivido naquele tempo de Jesus. Mas o Brana diz aqui, mas você agora vive agora num tempo muito melhor. Aí ele vai dizer por quê. Você está vivendo um tempo muito melhor do que o tempo de Jesus, um tempo muito melhor do que o tempo dos apóstolos. Você vive agora num tempo muito melhor. Agora, para os que estão anotando as referências, anotem 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16. Notem quão belo é isto. Os santos, aqueles que agora dormem em Cristo, a estes Deus estará consigo, o entendem? Os santos que estão nos sepulcros, repousando como estava fazendo Eliseu. Você vê, alguns serão vivificados, outros serão tomados, e outros ficarão no sepulcro, então subiremos com ele. O arrebatamento, a trombeta de Deus soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo nós, os que ficarmos vivos e tivermos permanecido, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. O poder vivificador sobre os que vivem e o poder vivificador sobre os mortos. Vê você esse mesmo poder vivificador de Deus representado em cada um desses dois profetas. Preste atenção, quero agora enfatizar esta parte final. Você está lendo comigo? Você está me acompanhando? Vou enfatizar agora, grifando para você ver. O irmão Brana disse: o poder vivificador de Deus representado em cada um desses dois profetas. Que profetas? Ele diz: vejam, seus nomes são quase iguais. O poder vivificador representado nesses dois profetas, vejam, seus nomes são quase iguais. Ele diz: Elias e Eliseu. Elias e Eliseu. Elias o tisbita, que subiu no carruagem de fogo. Eliseu, que recebeu a porção dobrada do Espírito Santo, recebeu a capa e fez obras maiores do que Elias. Então ele diz: Elias e Eliseu. Aí, presta atenção. Quero grifar para você: Elias e Eliseu. Pode ver você ao noivo e a noiva? Elias e Eliseu. Pode ver você, Elias e a noiva? Elias e Eliseu. Pode ver você, o noivo e a noiva? Um deles é o Senhor Jesus, e a outra é a senhorita Jesus. Um deles é o Senhor Jesus, e a outra é a senhorita Jesus. Um deles é o Senhor Jesus representado em Elias,
O outro é a senhorita Jesus representada em Eliseu. Um deles representando o Senhor Jesus, que subiu ao alto, foi arrebatado. E o outro representando a senhorita Jesus, através de Eliseu, que recebe de Jesus a porção dobrada, que recebe de Jesus a capa para poder fazer obras maiores, para exercer São João 14:12. Aleluia. E é aí que eu volto na mensagem de testemunhas, para ler novamente na mensagem de testemunhas 232, porque o Branham está dizendo que esses dois profetas, Elias e Eliseu, em tipo, Elias representava o Senhor Jesus, Eliseu representava a senhorita Jesus. O Elias em tipo representava Jesus, o Eliseu em tipo representava a senhorita Jesus, a noiva, pois a noiva recebe a porção dobrada, a noiva recebe a capa. Aí vamos aqui na mensagem, parágrafo 232, presta atenção, lembrando isso aqui, a capa em porção dobrada, a capa em porção dobrada. Jesus disse: as coisas que eu faço também as fareis maiores que isto, em porção dobrada. Ele está aqui citando São João 14:12. As coisas que eu faço, as fareis e fareis maiores que esta. São João 14:12. Lembrando disso, é a porção dobrada, a capa. Oh, é o ministério agora da porção dobrada, é o ministério de obras maiores, caindo sobre a noiva, que a noiva tem que fazer obras maiores do que Jesus fez. É a capa, vamos lá, a capa em porção dobrada. Jesus disse: as coisas que faço também as fareis, e maiores, mais que isto. A noiva tem que fazer obras, mais obras que Jesus fez. A noiva tem que exercer São João 14:12. A capa em porção dobrada. Jesus disse: as coisas que eu faço fareis maiores que essa, mais que isto em porção dobrada. Vocês são minhas testemunhas. Depois que receberem a porção dobrada, vamos observá-lo. Mantenha seus olhos nele. É nele que é em Jesus. A capa caiu. A capa está aqui. A capa de Elias está aqui. A capa de Elias, a porção dobrada de Elias. Mas quem era aquele Elias? Que representação ele tinha? Ele estava representando o Senhor Jesus, diz o irmão Branham. E Eliseu representando a senhorita Jesus. Aí o irmão Branham diz: a capa caiu, a capa está aqui. A capa está aqui nesta noite. Então, se a capa está aqui nesta noite, no dia do irmão Branham, a capa caiu no dia do irmão Branham, a porção dobrada estava no dia do irmão Branham. Oh, meus irmãos, se São João 14:12 estava em evidência no dia do irmão Branham, as obras que eu faço, farei mais obras que estas. E a capa está aqui, a porção dobrada está aqui no dia do irmão Branham. Então nós podemos ver que se Eliseu representava a senhorita Jesus, então no dia do irmão Branham, a senhorita Jesus estava em evidência. O ministério da noiva estava em evidência, com obras maiores, com a porção dobrada. Aleluia. A capa caiu, a capa está aqui esta noite. Você está lendo comigo?
O mesmo Espírito Santo que esteve sobre Jesus Cristo está aqui nesta igreja. Aí você vê, está aqui nesta igreja, no tempo de Brana, e você olha para a igreja que Brana estava ali pregando naqueles dias, em Jeffersonville. Quem daqueles irmãos, ministros e obreiros estava fazendo obras maiores, com a porção dobrada, se não William Brana? Aleluia! E aqui estamos nós, vendo o ministério da noiva, que começou nos dias do irmão Brana, com obras maiores, criando esquilos, pegando e criando o que não havia, obras maiores, a porção dobrada. Elias representando o Senhor Jesus e Eliseu representando a senhorita Jesus. Agora, a senhorita Jesus, meus irmãos, não é só William Brana. A senhorita Jesus não foi só William Brana. A noiva não é só William Brana. A senhorita Jesus são pessoas eleitas e predestinadas desde a fundação do mundo para essa era e tempo final. Por isso você não pode ficar se lamentando e dizendo: como eu gostaria de viver no tempo de Jesus. Irmão Brana diz: você está vivendo em dias melhores do que aquele, porque é o dia da noiva, a senhorita Jesus, fazer obras maiores. E isso começou o ministério da noiva, da senhorita Jesus, através de William Brana, o primeiro grão desta noiva maduro, que começou o ministério com obras maiores, falando a palavra, criando esquilos. Agora, como você sabe que o irmão Brana sozinho não é a noiva, porque a noiva não é um membro, são vários membros. Depois de William Brana, eu estou aqui e você está aqui. E nós teremos também o poder da palavra falada. Nós teremos também esta porção dobrada. Há quem diga que o irmão Brana, por ter tido o ministério de Elias, nós aqui somos o Eliseu. E o irmão Brana não é o Eliseu. Mas veja, se o irmão Brana, claro que teve o ministério de Elias, nós cremos nisso, e é verdadeiro, Malaquias 4, ele restaurou, mas em tipo, Brana sendo Elias e nós o Eliseu, se nós que viemos depois de um irmão Brana somos Eliseu, então cadê nós, grupos, ministros que se intitulam o detentor da mensagem, que dizem que se você não for do grupo dele está no inferno, se você não for do grupo dele é Judas, é Datã, é Coreabirão, se é o Elias, que foi o irmão Brana, e nós que vem depois é o Eliseu, eu pergunto, cadê as obras maiores então? É aqui que nós encontramos em tipo, apesar do irmão Brana ter o ministério de Elias, ter restaurado todas as coisas, mas em tipo, aquele Elias, o tisbita, ele representava Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, diz o irmão Brana. E Eliseu representou a senhorita Jesus, com obras maiores, onde recebeu a capa, recebeu a porção dobrada, para exercer São João 14:12. Aleluia, glória a Deus. Espero que os irmãos tenham compreendido isto, que o ministério da senhorita Jesus começou com William Brana, o ministério da noiva começou com William Brana, com obras maiores, onde o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus, a mesma unção que esteve em Jesus caiu sobre o irmão Brana com obras maiores.
e cairá sobre mim, cairá sobre você, quando o concílio começar a apertar, quando a pressão chegar, quando as portas do tabernáculo fecharem. Nós teremos também esta porção dobrada para falar a palavra falada. E aqui estamos ouvindo a pregação dos trovões, ouvindo a pregação dos selos, para então chegarmos a ser a palavra, como William Branham foi a palavra. William Branham foi a noiva a palavra, agora é a minha vez de ser noiva a palavra, é a sua vez de ser noiva a palavra, e nós seremos esta noiva a palavra a partir de agora, quando estamos ouvindo esta palavra, comendo este livrinho, e nos tornando cada dia mais perto. Cada dia que passa, cada amanhecer, estamos chegando mais perto de sermos a palavra encarnada na sua plenitude, como foi William Branham, e termos a palavra falada e o poder, como teve William Branham, e obras maiores. Aleluia! Foi isso que disse o irmão Branham na mensagem. Glória a Deus. Aleluia! Obrigado, Senhor, pela tua graça soberana que tem vindo sobre o teu povo. Ajuda-nos, Pai, cada dia mais e mais a estarmos confiando naquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em o nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Posso ver Deus operando milagres e maravilhas através de olhos celestiais. O Novo Testamento está aberto. Ali está minha herança e o inimigo derrotado outra vez. Aqui está a expiação original, onde nos tornamos perfeitos aos olhos de Deus, voltando para a cor original com o poder da criação, purificados e perdoados pela genuína expiação. O sacrifício que perdoou todos os pecados, tirou a iniquidade e trouxe a verdadeira transformação. Ofereço meu quebrantado coração a ti, para receber tudo que tu tens pra mim. Aqui está a expiação original, onde nos tornamos perfeitos aos olhos de Deus, voltando para a cor original com o poder da criação, purificados e perdoados pela genuína expiação. O sumo sacerdote entrou uma vez no santuário, efetuando eterna redenção. Nossa linguagem mudou, nossa consciência limpou. Com fé igualmente preciosa, teremos vitória.
acima de toda essa batalha, redimidos em sua semelhança. Aqui está a expiação original, onde nos tornamos perfeitos aos olhos de Deus, voltando para a cor original com o poder da criação, purificados e perdoados pela genuína expiação. Com seu sangue, precioso sangue, a expiação foi aplicada em meu coração. Com seu sangue, precioso sangue,